Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo muita informação sobre o Mengão queridão para vocês. As primeiras e principais notícias dessa terça-feira você vai ver aqui e agora. Jorginho tá chegando, renovações destravadas no Mengão queridão, número de jogos e contra quem o Flamengo vai jogar nesse mês de abril. É isso aí, nação. Nós estamos começando agora o primeiro dia do mês de abril, onde o Flamengo terá uma sequência avassaladora de jogos que já vai definir o futuro do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores América. Por isso, é importante o Flamengo ter no seu elenco os melhores jogadores à disposição. Pedro voltou, falei para vocês isso ontem. O Jorginho tá chegando, tem mais um meia que o Flamengo quer trazer ou na janela que precede o Super Mundial de Clubes, ou na janela que acontecerá durante o Super Mundial de Clubes. Tá vendo só? São muitas as coisas pra gente conversar nesse vídeo. Por isso eu conto com você até o finalzinho. Quero só ver um detalhe, olha. Comenta aqui, fiquei até o final do vídeo. E eu quero ver se você realmente é fiel às informações do Mengão queridão, comentando no finalzinho do vídeo. Bom, mas olha só, se você é fiel ao nosso canal, nós também temos que ser fiéis a vocês. Por isso, estamos sempre oferecendo aquilo que tem de melhor para você usufruir como ferramenta no seu dia a dia. E hoje eu venho trazer para vocês, mais uma vez, o aplicativo da Flash Score. A Flash Score tem o melhor aplicativo para você usar no seu celular Android, iOS, para descobrir números de jogadores ao redor do mundo todo, de campeonatos e de clubes. Gente, se você já tem um aplicativo aí no seu celular, desinstala ele. Primeiro que esse aplicativo que está instalado aí não ajuda o canal em nada. Segundo, porque eu garanto que ele não tem todas as informações que a Flash Score tem e traz pra gente. Faça o download através do link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Nação, o Flamengo abre esse mês de abril cheio de jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, enfrentaremos 3 equipes só agora no mês de abril. São elas o Deportivo Táchira, o Central Córdoba e a LDU de Quito. Ou seja, o Flamengo jogará contra todos os times do seu grupo na Libertadores agora no mês de abril. Pelo Campeonato Brasileiro, teremos 5 jogos. No total, 4 jogos em casa, 4 jogos fora de casa. A começar pelo jogo contra o Deportivo Táchira, nesta quinta-feira, às 21h30, em San Cristóbal, na Venezuela. 3 dias depois, pelo Brasileirão, no domingo, dia 6 de abril, o Flamengo vai enfrentar o Vitória, lá na Bahia. Aí depois, mais um jogo de Libertadores da América, agora contra o Central Córdoba, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 9 de abril, às 21h30. Aí já no dia 13, jogo pelo Brasileirão, contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Depois, mais um jogo de Brasileirão, contra o Juventude, no Rio de Janeiro, dia 16 de abril, quarta-feira. Aí a gente tem um fatídico jogo contra o Vasco da Gama no dia 19 de abril, no Rio de Janeiro. Mas ainda sem local definido. Sem local definido porque o Pedrinho, presidente do Vasco, quer levar esse jogo para São Januário. Ele entende que tirar o Flamengo do Maracanã causa um desconforto para a equipe rubro-negra. Desconforto esse que já foi admitido pelo Felipe Luiz. E o próprio Felipe Luiz, quando o Vasco usou essa tática, levando o jogo para o Nilton Santos no Campeonato Carioca, admitiu que realmente incomodou sair do Maracanã. Saindo do Maracanã, a gente perde a nossa torcida, a gente perde o fator de conhecer o campo. Então, a estratégia do Pedrinho foi muito admirada e elogiada pelo Felipe Luiz. Pô, se o treinador adversário admite que sair do Maracanã causa um desconforto para a equipe dele, eu que sou presidente e que estou vivendo uma fase ruim, vou querer adotar a mesma estratégia de novo. O problema é que o BEP, Batalhão Especial de Torcidas no Estádio, que é quem cuida
da segurança dos torcedores nos estádios do Rio de Janeiro, não aprova clássicos em São Januário. Por isso o Pedrinho já esbravejou que, se for o caso de ter torcida única, que seja com torcida única. Claro, vai ser a torcida do Vasco, o mando de campo é deles. Do outro lado, o Flamengo está observando essa movimentação do Pedrinho. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Pedrinho enviou um ofício ontem à CBF para tentar mandar esse jogo em São Januário. Para vocês, a grande diferença, o jogo sair do Maracanã para São Januário, lembrando que o Flamengo teve o maior público da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É uma polêmicazinha que vai ter aí, mas para mim não muda muito o fator, não. Claro que a nossa torcida é o nosso 12º jogador, mas se a gente for para São Januário, temos totais condições de vencer lá. O fato é que o Pedrinho não deve deixar esse jogo ser no Maracanã. Ou será em São Januário, ou, se ele conseguir, no Newton Santos, e há a possibilidade até do jogo ser realizado em Brasília. Você que mora em Brasília pode ver um clássico entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí no Distrito Federal. Vamos aguardar para ver o que o Jorginho vai planejar com tudo isso. Agora é o seguinte, 19 de abril, Vasco e Flamengo, sábado, 18h30. Dia 22 de abril, uma terça-feira, às 19 horas, Libertadores América, altitude de 2.800 metros, contra a LDU de Quito, lá no Equador. Esse jogo já vai dar pra gente a amostragem de como o Flamengo vai estar posicionado na fase de grupos da competição, porque a gente já vai ter passado por Deportivo Táchira, por Central Córdoba, e esse jogo na altitude pode concretizar o Flamengo na primeira colocação geral da competição ou na primeira colocação do seu grupo. A primeira colocação geral ela é importante para a gente poder decidir até a semifinal todos os jogos em casa. E o grupo do Flamengo é um bom grupo para a gente conseguir ficar em primeiro no geral. Ainda mais que o Dom Pedrão voltou agora, né? E aí, finalizando o mês de abril, o 8º jogo, este pelo Campeonato Brasileiro, no dia 27, domingo às 16 horas, contra o Corinthians no Rio de Janeiro. Essa tabela do Flamengo para o mês de abril ficou show para a gente liderar o Campeonato Brasileiro e liderar geral na Libertadores América. Desses jogos todos que eu falei para vocês, vocês apostam em quantas vitórias, quantos empates, qual jogo você acha que a gente perde? Felipe Luiz não gosta de perder jogo e não perde muitos jogos não, mas coloca aqui nos comentários para mim qual é a expectativa de vocês para esses jogos no mês de abril. Bom, eu quero te pedir agora para deixar o seu like. O seu like é fundamental para o YouTube nos divulgar. A sua inscrição é a melhor coisa que pode acontecer para o negão que vos fala. E você não paga absolutamente nada. Então dá essa colher de chá para mim. Se inscreva aqui no nosso canal. Ajude o nosso canal a continuar crescendo. Chame 2 amigos seus para virem para cá e se inscreverem. E sempre digam, é de graça, não paga nada. Nosso canal crescendo, eu continuarei vindo aqui todos os dias trazendo as notícias do Mengão queridão para você, meu amigo rubro-negro, para você, minha amiga rubro-negra. E vocês sabem, aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Pessoal, falar agora sobre possíveis contratações e renovações, tá? Sobre o Andréas Pereira, não há absolutamente nada no Flamengo nesse momento que possa indicar que o Flamengo está interessado no atleta. Sim, o atleta foi oferecido ao Flamengo no início do ano, mas ele só deixaria o Fulham por cerca ali de 20 a 22 milhões de euros. E como vocês sabem, o Flamengo só tem 30 milhões de euros para negociar jogadores. Pô, Fabrício, mas esses 30 milhões de euros não são 30 milhões de euros que o Flamengo tem para pagar à vista. O Flamengo pode parcelar? É verdade, o Flamengo pode e tem que parcelar jogadores. Mas o Flamengo vai dar prioridade a algumas posições. O Andréas Pereira, hoje, ele vem desempenhando um papel muito próximo daquilo que o Arrascaeta desempenha. Entretanto, por ser um investimento alto, mesmo de forma parcelada, e pela idade do atleta, o Flamengo acredita que não possa render, ter frutos financeiros com o Andréas Pereira mais adiante. Então, no caso do Andréas Pereira, o Flamengo monitora para poder tentar um pré-contrato, mas aí já é uma situação lá no ano que vem, para que ele venha de graça. O Flamengo não deve, num primeiro momento, fazer um investimento no Andréas Pereira,
porque o Flamengo está priorizando jogadores que possam render dentro de campo e mais à frente também render financeiramente ao clube. Por isso o Flamengo deve investir em jogadores mais jovens. Pô, Fabrício, mas você vive falando de Roberto Firmino, mas o Flamengo não vai investir no Roberto Firmino. É igual o Andréas. Se vierem, vem apenas para o salário. O caso do Jorginho, por exemplo. O caso do Jorginho, pessoal, está fechado com o Flamengo. Situação financeira, tempo de contrato, está fechado com o Flamengo desde o início do ano. Nunca houve problemas financeiros entre Flamengo e Jorginho. Isso está fechado há muito tempo, tá? O que havia era a necessidade da esposa dele, da noiva, futura esposa dele, conhecer o Rio de Janeiro e aprovar a cidade e ele se acertar com relação ao Arsenal. Que acerto é esse? O Jorginho vai ter uma reunião com o Arsenal para as próximas semanas para tentar uma rescisão contratual para chegar no Flamengo em maio. Notícia que eu já venho trazendo para vocês há muito tempo, quem me acompanha sabe. A ideia do Flamengo e do Jorginho é tê-lo em maio, para ele poder passar um período de férias e depois começar uma pré-temporada para entrar no Super Mundial de Clubes, tinindo com a equipe rubro-negra. A questão agora é saber se ele vai conseguir se acertar com o novo diretor esportivo do Arsenal para poder sair antes do final da temporada. O grande problema do Arsenal são as seguidas lesões que os caras vêm tendo. Da última vez que eu contei, o Mikel Arteta, técnico da equipe, tinha 9 desfalques por lesão. Não que isso esteja fazendo o Jorginho jogar mais, porque não está, mas causa uma insegurança no treinador e por isso ele vai dando uma segurada no Jorginho. Mas essa reunião deve definir se o Jorginho vai conseguir vir em maio ou se o Jorginho vem apenas na janela do meio do ano. Se ele não conseguir vir em maio, dificilmente ele disputará o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo, tá, pessoal? Ele deve chegar mesmo na janela do fim da temporada europeia. Já o caso do Gerson, por exemplo, foi o Gerson botar o pé no Rio de Janeiro, chegando da seleção brasileira para todos os problemas se dissiparem. O Gerson assumiu as rédeas da negociação do seu contrato com o Flamengo e Flamengo e Gerson já chegam num acerto financeiro. O Flamengo não deu tudo que o pai do Gerson queria, mas deu um pouco mais. O Gerson assumiu a condição de ter a palavra final e aceitou não ganhar tudo aquilo que o pai dele achava que ele deveria ganhar. Ou seja, o Gerson passou à frente dos seus empresários e tem um bom diálogo com o Flamengo agora. Gerson não passará a ser o jogador mais caro do Flamengo falando de folha de pagamento. Mas o Flamengo bolou uma maneira de que se o Gerson for cumprindo algumas variáveis, ele vai receber mais até o ponto que pode sim se tornar o jogador mais caro na folha de pagamento do Flamengo. Mas isso por merecimento dentro de campo e não por simplesmente uma negociação, por ser gente boa, por ser o capitão da equipe. Então, ele vai ganhar muito dinheiro se ele cumprir uma série de situações que vai estar no contrato novo dele. O Gerson aceitou isso, dobrou o pai empresário dele e agora as negociações estão bem próximas de se encerrarem e do Gerson ter o seu contrato renovado até 2030. No caso de um novo meia, o Flamengo já tem numa lista jogadores que estão sendo, por debaixo dos panos, conversados, acessados, sondados pela equipe do Boto para ser aquela sombra do Arrascaeta ou até mesmo aquele jogador que vai destronar o Arrascaeta no Flamengo. Há jogadores da Europa, há jogadores da América do Sul, eu não minto para vocês, não consegui pegar um nome sequer até o momento, mas eu consegui saber que essa lista consta mais de 10 nomes, todos com a idade entre 21 e 24 anos, que é aquela idade que o Zé Boto e o Felipe Luiz entendem que o cara pode render em campo e ainda pode ser vendido e render financeiramente ao Flamengo. Eu já perguntei para vocês muitas vezes quem vocês trariam, mas muitos de vocês traz Rodrigo Garro, traz jogadores que já estão dentro de algum clube brasileiro e por isso a negociação é mais difícil. O Guilherme Flazoeiro trouxe ontem a informação de que o Thiago Almada pode ser um jogador que o Flamengo pode negociar no meio do ano. Segundo ele, conversando com pessoas do Flamengo, quando eles
ele, Flazoeiro, sugeriu o nome do Thiago Almada, as pessoas tomaram um susto, tipo assim, como é que você está sabendo disso? O Lyon vive um momento muito ruim. John Textor e Flamengo têm uma proximidade muito boa. Então pode ser que o Flamengo consiga trazer o Thiago Almada. Minha opinião sobre o assunto. Acho difícil, porque para um jogador sair da Europa e voltar para a América do Sul tão logo, seria um atestado de que deu errado na Europa. E o Thiago Almada vem fazendo grandes apresentações pela seleção argentina. Então, acredito eu que ele vise ficar na Europa mais tempo, que ele vislumbre ficar na Europa mais tempo, e se tiver que sair do Lyon, ele sai para uma outra equipe europeia, dificilmente ele viria para o Flamengo, mas que seria uma baita de uma contratação, seria a vida inteira eu falo de Thiago Almada no Flamengo, o Flamengo comeu mosca, ele jogou muito pelo Botafogo, está jogando muito pelo Lyon, pela seleção argentina, duvido muito que o jogador possa pintar por aqui, mas figuinhas, porque seria a melhor contratação do ano depois da recuperação do Dom Pedrão. Nação, essas eram as primeiras notícias. Eu quero ver você comentando agora para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Então faça um comentário sobre o Thiago Almada, que foi a última informação que a gente trouxe. Aí eu vou saber que você é fiel, que você fica até o final de todos os nossos vídeos. Beijo no coração de vocês, se inscrevam, chama seus amigos para se inscreverem. Tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.